É muito difícil governar o Brasil. Por quê? As instituições brasileiras exigem um amplo consenso. Ali tem duas fotos, vocês podem ver esse slide, né, nessa apresentação aí. A foto na Praça dos Três Poderes, ali, Brasília, do lado esquerdo o STF, o Supremo Tribunal Federal, ao centro, à frente, a Câmara e o Senado, escondido pelo prédio, e do lado direito, né, o Palácio do Planalto. E vocês veem a foto do Parlamento Britânico. O sistema britânico é o sistema no qual o governo forma a maioria e aí governa, sem dificuldade. Esqueçam o Brexit, por hora. É muito fácil governar a Grã-Bretanha, por conta de que se trata de um governo de maioria, de um partido único. E no Brasil não, é muito difícil. Você tem que o tempo inteiro negociar com todo mundo. Daí a dificuldade de alguém como Bolsonaro, muito personalista, com ideias muito radicais, de fazer alianças, de governar, de aprovar aquilo que interessa. Nós temos várias características diferentes do Reino Unido. Nós somos um país presidencialista, lá é parlamentarista. O presidente pode apresentar coisas que o Congresso não aprove, e mesmo assim o presidente continua presidente. No parlamentarismo não é assim. Se a Câmara dos Deputados não aprovar alguma proposição do gabinete, do primeiro-ministro, o primeiro-ministro cai, o governo cai. Então há um controle de poder dentro do presidencialismo do Poder Executivo com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo controla o poder do presidente, obrigando o presidente a negociar. No parlamentarismo não é assim. O parlamento não obriga o gabinete e o primeiro-ministro a negociarem. Várias outras características, aí tem a cédula eleitoral na época que o Brasil votava todo no papel, a eleição, se eu não me engano aqui, a eleição de 98, nosso sistema eleitoral proporcional, ele resulta em multipartidarismo. Essa é a composição da nossa Câmara dos Deputados em 2018, quando saiu da eleição do ano passado. O presidente tem que negociar com vários partidos, com muitos partidos, ao passo que no Reino Unido não, ali a cédula de votação deles, você com um voto apenas forma um governo inteiro. No Brasil você precisa dar vários votos, a nossa cédula ali, o exemplo dela, mostra o quê? Um voto para governador, um voto para deputado estadual, um para deputado federal, um para presidente. Nesse ano aí de 98 foi só um voto para senador, mas no ano passado nós tivemos 2 votos para senador. Então a formação do governo é complexa no Brasil. Na Grã-Bretanha é simples, tem 2 partidos, em vermelho o Partido Trabalhista, aí nesse diagrama, e em azul o Partido Conservador. Ou um ou outro governo, os outros são pequenos, né? A gente diz é um sistema bipartidário ou quase bipartidário. Nós somos uma federação, o Reino Unido não é uma federação, o presidente aqui, para algumas legislações, precisa negociar com os governadores, é complexo também, é um outro ponto de negociação. Nenhum de vocês nunca ouviu falar de um governador do Reino Unido, nem nunca vai ouvir falar governador na Espanha, governador em Portugal, governador na França. Existem alguns governos locais, mas eles não têm o poder que têm nossos governos de Estado. Nosso governo de Estado tem autonomia política, são eleitos, autonomia financeira, tem orçamento próprio, e autonomia jurídica, tem legislação própria no âmbito do governo estadual. Aqui você tem o bicameralismo, no Brasil nós somos bicamerais, temos um Senado com poder, os senadores ali, diferentemente da Câmara dos Deputados, sentam juntos por bancada, bancada porque por Estado, então os 3 senadores de São Paulo estão juntos, os 3 senadores de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, e assim sucessivamente. Do lado direito é a Câmara dos Lordes, que seria o Senado britânico, que não manda em nada. O único poder que a Câmara dos Lordes tem é atrasar a legislação. Legislações financeiras ele pode atrasar a sua implementação, a sua aprovação em 1 mês, e outros tipos de lei ele pode atrasar em 1 ano. Ou seja, não tem poder algum. Você tem maioria qualificada para mudar a Constituição no Brasil. Para mudar a nossa Constituição são necessários 308 votos, 3/5 da Câmara dos Deputados, depois 3/5 do Senado em 2 turnos. Na Grã-Bretanha isso não é necessário, no Reino Unido isso não é necessário, é maioria simples do parlamento. Tá? Então é a Constituição flexível. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que pode fazer revisão constitucional. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente ouve falar todos os dias, é a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, que qualquer um pode representar junto ao Supremo. Ali estão os supostos, né, que é totalmente diferente na Grã-Bretanha, ministros do Supremo usam perucas em algumas circunstâncias. Eles não têm poder constitucional algum. Não existe tribunal constitucional no Reino Unido. Lá o Tribunal Superior, eles têm o Tribunal Superior, última instância, ele só decide com relação a três coisas. Legislação civil, legislação familiar e legislação criminal. Mais nada, não decide nada sobre a Constituição. Quem decide é o parlamento, a soberania total do parlamento.
E nós temos aqui um resumo dessas 7 características. O Brasil é em tudo diferente do Reino Unido. Tudo, 100%. O Reino Unido, vencedor, leva tudo. Formou maioria, governa. E ponto final. No Brasil não é assim. Você venceu, pode ter alguma maioria na Câmara, negociado, vai ter que negociar com a Câmara, vai ter que negociar com o Senado, vai ter que negociar com os vários partidos que são resultado do sistema eleitoral proporcional. De vez em quando vai ter que chamar um governador para negociar alguma legislação de interesse regional, vai ter que conseguir uma maioria ampla para aprovar emendas constitucionais, ainda vai ter que enfrentar o Supremo Tribunal no final. Então, governar o Brasil é uma atitude, é uma atividade muito complexa, que exige muito jogo de cintura. Tem um episódio lá antigo, quando Henrique Eduardo Alves era presidente da Câmara dos Deputados durante o governo Dilma. Foi um evento, né, externo, etc., levou um bambolê para Dilma. É uma brincadeira, obviamente, na época, Dilma, presidente, não gostou nem um pouco da brincadeira, mas o bambolê era o quê? Tenha jogo de cintura. Porque Henrique Eduardo Alves estava representando naquele momento a complexidade das instituições brasileiras. O presidente que não tem jogo de cintura não consegue governar, não consegue aprovar as emendas constitucionais, a legislação pode até ser maioria simples de seu interesse. É necessário ceder, é necessário, obviamente, a política é uma relação de força, é necessário você aumentar a sua força política, ter a força política, sentar na mesa, negociar e ceder. O presidente não consegue aprovar tudo que ele quer. Nenhum presidente, seja um presidente de direita, de esquerda, de extrema direita, como é o caso agora. Então, a previsão minha, e que vocês vão acompanhar isso, né, e sempre tenho em mente essa imagem que vocês estão vendo nesse exato momento, que as nossas instituições são consensuais. Muita gente tem poder de veto, muitos atores têm poder de veto. Vejam aí qual a importância do presidente da Câmara e do presidente do Senado. O poder de veto deles é imenso. Se eles ficarem insatisfeitos com o Poder Executivo não aprova nada de seu interesse. Isso sem falar desse arranjo institucional que eu acabo de mostrar nessa apresentação. Eu acho que é isso. É sempre bom ter em mente a complexidade de nossas instituições. Não cabe aqui fazer julgamento de valor, se isso é bom ou ruim. É assim. Já vem sendo assim há muitos anos. Dificilmente deixará de ser assim no curto prazo. Nós temos que conviver com isso, seja bom ou seja ruim. São as instituições brasileiras.